Eu queria agradecer aos irmãos o convite que fizeram o favor de me fazer e queria falar então esta manhã sobre um personagem que eu gosto muito e que às vezes no meio dos crentes tem sido pouco valorizado. Estou a falar acerca de Pedro, o apóstolo. Tenho uma simpatia enorme por Pedro. Ele apresenta-se na Escritura como um ser humano admirável. E eu, por isso, eu queria ler no Evangelho de São Mateus 26, 69, Evangelho segundo São Mateus 26, 69, e falar acerca de uma ocasião em que Pedro é tantas vezes, eu não direi caluniado, mas é muitas vezes mal apreciado. Qualquer um dia, talvez lá para a frente, eu possa falar deste Pedro que está aqui, o Pedro infalível, o Pedro que não falha. Mas isso é para outra ocasião. Esta manhã, irmãos, vamos ler esse texto. É um texto que nós conhecemos todos muito bem e diz assim: Ora, Pedro, estando assentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Este incidente na vida de Pedro é um incidente que deveria despertar a curiosidade de cada crente. E em vez de fazermos juízos acerca de Pedro, nós nos colocássemos, por assim dizer, na situação de Pedro. Eu queria pensar convosco, irmãos, a meditação simples, sem pretensões, que eu procuro fazer esta manhã, está resumida em 3 perguntas. E a primeira pergunta é: amamos como Pedro amou o Senhor Jesus Cristo? Aqui, neste texto. Não estou a falar noutros, neste. A segunda pergunta é: recordamos-nos como Pedro das palavras de Jesus Cristo? Aqui, neste texto. E a terceira pergunta é: preocupamo-nos com o pecado como Pedro aqui, nesta passagem? Irmãos, antes de nós criticarmos esta atitude de Pedro, seria bom que cada um de nós fizesse uma reflexão acerca disso. E assim, a primeira questão é esta: amo eu como Pedro amou? Amo eu. Notemos uma coisa, irmãos, aqui neste texto. O amor que Pedro tinha para com o nosso Senhor Jesus Cristo leva-o a correr riscos.
Por isso ele não ficou em casa como os outros. Não ficou atemorizado como os outros lá longe do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro foi com o Senhor até ao ponto em que ele podia ter ido. Pedro estava ali, o mais perto possível que pôde estar do nosso Senhor Jesus Cristo. E, na verdade, quando nós amamos alguém, nós corremos sempre riscos. E, neste caso específico, quando amamos o Senhor Jesus Cristo, quando queremos estar perto dele, então os riscos são maiores. Pedro estava ali porque amava o Senhor. Pedro estava ali porque queria estar perto do Senhor. Ora, nós sabemos que, por meio de outras porções da palavra de Deus, nós compreendemos que Paulo disse assim, que não tinha a sua vida por preciosa, contanto que, dizia ele, que pregasse, por outras palavras, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, ele corria riscos, porque amava o Senhor. Corria riscos, irmãos, porque queria ser obediente ao Senhor. Se eu não quiser correr riscos, deixai-me dizer-vos, eu ponho-me assim um bocadinho à parte dos acontecimentos, à parte das situações. Não me identifico com aquele, como neste caso o nosso Senhor Jesus Cristo estava a ser julgado. Amo eu o Senhor, como o Pedro amava. Por isso é que ele estava ali naquele lugar. Vós sabeis, todos vós conheceis muito bem aquela história dos varões, dos valentes de David, que um dia teve sede e então ele desejou, como lemos ali no primeiro livro das Crónicas, ele desejou água de uma certa fonte. E então, quando os seus amigos viram este desejo de David, o que é que eles fizeram? Eles foram buscar água a essa fonte, e essa fonte estava rodeada pelos inimigos. Eles arriscaram a sua vida para poder satisfazer o seu Senhor. E David, é evidente, vós sabeis a história tão bem ou melhor do que eu, que David não tomou aquela água, mas disse, beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas. E então David derramou aquela água diante do Senhor. Meus irmãos, é quando nós amamos alguém, como estes homens amavam a David. Eles não se importam de correr riscos para agradar o seu Senhor. Pedro correu riscos e por isso estava ali perto. E por isso nós às vezes criticamos de uma forma liviana. Eu disse nós, não disse vós. Criticamos a Pedro de uma forma liviana por ele estar ali. Ele estar ali porque ele sempre teve o desejo de estar perto do seu Senhor. Do seu Senhor. Por isso a primeira pergunta era, amo eu o Senhor como Pedro amou? Escusamos estar a olhar para aquilo que Pedro fez, que vamos ver já a seguir. Mas a minha questão, a minha pergunta é esta. Amo eu como ele amou? Importo-me eu de correr riscos quando tenho que falar do Senhor, quando tenho que, por exemplo, fazer uma campanha de evangelização. Amo eu, Senhor. Importo-me eu de falar aos meus amigos mais uma vez acerca de Cristo.
Pedro correu este risco, estava ali, naquele lugar, porque amava o Senhor Jesus Cristo. E a pergunta continua: amo eu como Pedro amou? Em segundo lugar, irmãos, e aqui vou-me dedicar um pouco mais de tempo, recordo-me eu como Pedro se recordou. De que é que Pedro se recordou? Diz aqui o verso 75, então Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera. Pedro lembrou-se da palavra. E ele lembrou-se da palavra porquê, irmãos? Porque primeiro tinha ouvido a palavra. Muitos de nós, em situações aflitivas, não nos lembramos da palavra porque não fazemos caso da palavra. Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito. É por isso que eu daqui lanço esta exortação, digamos assim. Estou eu sempre disposto a ouvir a palavra do Senhor, para quando for necessário, para quando eu tiver necessidade dela, eu me lembrar dela. Eu quero dizer-vos, irmãos, que sempre me comove. Poucas coisas me comovem na vida já, mas sempre me comove quando vós aí colocais as crianças a dizer o versículo. Espero que eles o decorem, porque se decorarmos a palavra de Deus, se tivermos a palavra de Deus na nossa memória, nós iremos lembrar-nos da palavra necessária no momento próprio para uma necessidade ou de outra coisa qualquer que tínhamos na nossa vida. É por isso que eu exorto os crentes, não meramente a ler a palavra de Deus, mas a decorar a palavra de Deus, a colocá-la na sua mente. Porque nem sempre temos o livro à nossa disposição. E a Bíblia deve ser a nossa memória. É por isso que eu me comovo quando vejo as crianças a decorar os versículos. Parece que estou a ouvir a minha mãe lá há muitos anos atrás, há mais de 70 anos atrás, dizer-me assim: ó meninos, dizia ela para os filhos, já decoraste os versículos? Ela não me perguntava se eu tinha feito os deveres da escola. Ela estava interessada, era que nós decorássemos os versículos. Ainda hoje me lembra dos primeiros versículos que decorei. Na escola dominical, nós tínhamos sempre esse costume de, no fim da escola dominical, dizermos os versículos. A pobre da Dona Ruth, coitada, que era aquela que dava a escola dominical, que vinha ao Alvar dar a escola dominical, às vezes tinha que se ir embora porque nem metade dos versículos ela conseguia ouvir. Ainda me lembro que comecei a decorar o Evangelho segundo São Marcos. Lembro como se fosse hoje. E os primeiros versículos que eu disse foram 107 versículos. Mas havia lá alguns que diziam mais do que eu. Não era um versículo que eu decorava. Nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, nem 50. Nunca decorava menos de 80 versículos por semana. Eu ainda hoje tenho na minha mente, apesar de já estar um pouco cansada e deturpada, ainda recordo esses versículos e sei dizê-los de cor. E tenho-os aplicado em várias situações. E tenho como que lembrado dessa palavra que uma vez me foi dita. E a pergunta, irmãos, é esta. Pedro recordou-se das palavras que Jesus lhe dissera. E a pergunta é, antes de eu criticar a atitude de Pedro,
A pergunta é: recordo-me eu das palavras do Senhor? Recordo-me daquilo que Ele disse? Meus irmãos, Pedro, quando se recordou das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, recordou-as no momento apropriado, no momento que ele mais tinha necessidade delas. Recordou-se no momento exato, e é para isto que serve a palavra de Deus na nossa mente, na nossa cabeça, registada ali, é para nós nos recordarmos no momento certo a palavra que precisamos para aquela altura. Pedro pensou na palavra que Jesus tinha dito. Que Jesus tinha dito. Ele recordou esta palavra num momento especial, no momento exato. No momento exato. E o momento exato ele foi recordado por quê? Pelo galo que cantou. O galo cantou e Pedro lembrou-se. Meus irmãos, há coisas na nossa vida, há circunstâncias especiais na nossa vida que nos fazem lembrar das palavras de Jesus, das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrou-se de quê? Lembrou-se, entre outras coisas, lembrou-se do pecado que tinha cometido. É o que a palavra de Deus faz, irmãos. Tantas vezes é lembrar-nos daquilo que estamos a fazer de mal, daquilo que estamos a ser errados, a fazermos de uma forma errada, e a palavra de Deus vem, e nós lembramos-nos dela e corrigimos esse momento. É para isto que serve. É para isto que serve termos a palavra de Deus na nossa memória, na nossa cabeça. Eu pensava muitas vezes isto assim: não sei o que é que me vai acontecer amanhã. Não sei se amanhã eu irei ter alguma doença nos olhos, algum glaucoma ou alguma coisa qualquer, e eu fico cego. Depois não posso ler. Direis, podes ouvir falar, ler, mas melhor do que isso é eu ter a palavra de Deus aqui. Não interessa eu ficar cego, interessa é eu lembrar-me das palavras de Jesus, das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas palavras, como sabemos, a palavra de Deus, como sabemos, é uma palavra de graça, é uma palavra de ajuda, é uma palavra de ânimo, é uma palavra que nos anima quando nós estamos desanimados. É para que serve a palavra de Deus. E a pergunta é: recordo-me eu em situações difíceis da minha vida da palavra de Deus? Deixemos de criticar Pedro e pensemos em nós. Pensemos se somos capazes de fazer o que Pedro fez no pátio do sumo sacerdote. Recordar-se das palavras de Jesus. Das palavras de Jesus. Eu quero dizer-vos uma coisa que não disse no primeiro pensamento: que nós às vezes não amamos tanto o Senhor como dizemos que amamos. Eu não sei se vós notaste, já notastes com certeza. Pedro, quando foi repreendido a primeira vez pelos circunstantes que estavam ali, por aqueles seus companheiros ocasionais da feira, quando eles lhe disseram isso, pensais que Pedro fugiu, foi-se embora de caminho? Não foi, ele ficou ali. Pedro ficou ali, mesmo depois daquela advertência daquelas pessoas. A sua vontade era tão grande, o seu desejo era tão grande de estar perto do Senhor,
que nem mesmo as contrariedades o levaram a sair daquele lugar. Pedro ali, pela palavra de Deus, lembrou-se daquilo que Jesus lhe dissera. E aquilo que ele ouviu foi: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro lembrou-se, naquele momento, do seu grande pecado, do pecado da sua infidelidade. E foi a palavra de Deus, a palavra que o Senhor lhe tinha dito, que ele manteve na sua memória, que o fez lembrar do seu pecado. Meus amados irmãos, não há palavra nenhuma que nos faça lembrar do nosso pecado como a palavra de Deus. Quantas vezes a palavra de Deus nos tem lembrado das nossas infidelidades, nos tem lembrado dos nossos pecados, das coisas que fazemos que não estão certas, das atitudes que tomamos que não são as mais corretas. Quantas vezes a palavra de Deus faz-nos lembrar isso. E às vezes nós procuramos abafar esta palavra. E não a temos bem presente na nossa memória. Irmãos, não vos canseis de fazer com que os vossos filhos, e vós também, cada um de vós, decorai a palavra de Deus. Porque amanhã não sabeis a necessidade que tendes de fazer a leitura da palavra de Deus na vossa mente e não no livro, talvez por impossibilidade mais tarde. Hoje alguns de vós sois muito novos e quando se anou parece que se tem tudo. Mas quero dizer-vos que com a idade se vai perdendo muitas coisas no nosso corpo. E uma delas é a nossa memória. Recordemo-nos como Pedro recordou. A terceira pergunta, e quero ser breve, porque eu sempre me preocupo com aqueles irmãos que são mais velhos do que eu ou que são da minha idade. Tenho medo que no fim da reunião, no fim da mensagem, eles já não se lembram da primeira parte da mensagem. Porque aqueles que têm na cabeça, não têm a vossa cabeça, vós jovens que estáis aí, não têm a vossa cabeça, vós lembrai-vos de tudo e de mais alguma coisa. Mas os velhos não. Os velhos não têm a capacidade, agora que já tiveram, a capacidade de reter na sua memória tudo aquilo que houve. E por isso eu quero ser breve, para que os meus irmãos mais velhos do que eu, ou da minha idade, ou um pouco mais novos, se possam recordar de tudo. E eu assim quero pensar no terceiro pensamento, que é: preocupamo-nos como Pedro se preocupou com o pecado? Preocupamos-nos. Ou deixamos passar, isso não faz diferença nenhuma. A palavra de Deus avisa-nos, mas e não fazemos nada. Preocupamos-nos como Pedro se preocupou. Sabeis, Paulo era uma das coisas que se preocupava muito, era com o pecado. Com o pecado, ele preocupou-se muito com o pecado dos coríntios. Preocupou-se muito quando escreveu a Timóteo e lhes disse coisas que nem vamos ler, mas eu posso vos citar. Preocupou-se com o pecado dos coríntios em 2 aos Coríntios. Preocupou-se com o pecado na primeira epístola a Timóteo 1:20. Preocupou-se com o pecado na epístola a Tito, capítulo 1, versículo 13, etc, etc, etc. Paulo estava muito preocupado com o pecado. Pedro preocupou-se
com o seu pecado ali naquela hora. E nós? Preocupamos-nos muito com o nosso pecado? Preocupamos-nos, irmãos. Eu não estou a fazer nenhuma pergunta, mas quero dizer-vos que esta preocupação de Pedro foi uma bênção fantástica na vida de Pedro. Esta lembrança, este pensamento que ele teve de se lembrar do seu pecado, só lhe trouxe bênção. Bênção, porque a palavra de Deus, quando nós pensamos seriamente sobre ela, traz-nos bênção. E a primeira bênção que trouxe a Pedro foi esta. Pedro, quando ouviu a palavra, saiu dali. Saiu daquele lugar. Antes não tinha saído, mas saiu. Esse foi o primeiro passo para a bênção. Irmãos, o primeiro passo para a bênção é nós sairmos, por assim dizer, do lugar onde pecamos, do sítio onde pecamos, não do sítio físico muitas vezes, mas do sítio do pensamento que há na nossa mente. Saiamos daí. Saiamos daí. Às vezes temos que afastar da nossa mente tantos pensamentos que surgem na nossa cabeça. Pedro saiu dali e foi a primeira bênção que recebeu, por assim dizer, quando saiu, quando ouviu, quando se lembrou das palavras do Senhor. A segunda bênção, irmãos, que Pedro experimentou quando se lembrou das palavras, foi que o seu coração se quebrantou e chorou amargamente. Chorou amargamente. Esta foi a bênção extraordinária que Pedro recebeu. É assim que a palavra de Deus faz. Em relação a cada um de nós, ela lembra-nos do nosso pecado e leva-nos a entrar num novo terreno de bênção. E este terreno de bênção pode ser o quebrantamento do nosso coração, pode ser o reconhecimento do nosso pecado e que nos leve tantas vezes a chorar. Como sabem, todos conhecem isso. A palavra de Deus, diz-nos a Bíblia, é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. É ali que esta palavra que deve ter penetrado no coração de Pedro e o leva a arrepender-se daquela hora terrível. A terceira bênção que Pedro recebeu, quando ouviu a palavra de Deus, foi esta: que aquele que se arrepende será consolado. Será consolado. Sabeis, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, estava prestes a ser crucificado, e quando o nosso Senhor ressuscitou, qual foi a mensagem que ele mandou dizer? Dizer assim, dizei aos discípulos, e a Pedro. Porquê aos discípulos e a Pedro? Dizei aos discípulos e a Pedro. O Senhor queria que Pedro fosse consolado com a mensagem da ressurreição. Com a mensagem da ressurreição. Pedro foi o maior apóstolo dos 12. Sem dúvida nenhuma. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo dizei aos discípulos e a Pedro. E depois o nosso Senhor encontrou-se com ele, com Pedro, ali à beira-mar. Pedro, amas-me? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, amas-me? Pedro já estava a ficar meio aborrecido. Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor, Pedro, amas-me? Pedro já nem tinha palavras. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas.
Pedro mais tarde, pouco mais tarde, foi o apóstolo infalível. E disso falaremos mais tarde. Era só isto que tenho para vos dizer, irmãos. Antes de criticarmos a atitude de Pedro, tiremos dela lições para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.